O aplicativo Uber chegou no Brasil no ano passado e causou muita discussão com os taxistas. Mas por que será que esse concorrente gerou tanta polêmica? Esse é o assunto do Papo.com de hoje, que recebe o nosso convidado Carlos Laia, secretário-geral do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas Empresas de Táxi no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar o nosso papo, a nossa reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas estão achando disso tudo. O valor do táxi em São Paulo é muito caro, ficou desproporcional com relação até às passagens aéreas. E eu acho ele muito desvantajoso para o consumidor. É necessário ter outra concorrência, né? Outras opções. Toda modernidade tem que ser aceita, não tem jeito, né? Vai acabar que tem que ser divididas as opiniões e os dois sistemas têm que trabalhar ao mesmo tempo. Acho que os taxistas estão agindo de má fé, né, em não deixar essas pessoas trabalharem e até mesmo uma forma mais barata para quem precisa e economizar um dinheiro. Eu acho injusto, porque os taxistas têm que pagar toda uma série de impostos, taxas, e a Uber não sei se paga essas taxas ou os impostos equivalentes. Fica difícil de você não ter uma tendência, uma opinião não favorável a um serviço que permite com que mais pessoas estejam no mercado também trabalhando de forma lícita, não irregular. Eu acho que nenhum serviço pode ser prestado sob regras diferentes. Se há uma regra para o serviço de táxi, a mesma regra deve servir em termos de impostos para o serviço do Uber. Acabamos de ouvir a opinião das pessoas a respeito da discussão entre os motoristas de táxi e os motoristas de aplicativo da Uber. Pelo que ouvimos, ainda há muito o que se discutir. É com você, Letícia Gameiro, no estúdio. Bom, Carlos, primeiramente eu gostaria de saber quais são os motivos que os taxistas acham que a Uber é uma ferramenta ilegal. Veja bem, precisamos separar bem o que é a ferramenta tecnológica da Uber. O aplicativo, ele não é ilegal, o aplicativo, a plataforma em si, não há problema algum. O problema da Uber é que ele está favorecendo a ilegalidade. Ele está favorecendo que motoristas que não são legalizados para exercer a profissão de taxista, ou seja, de transportar pessoas, está favorecendo a essa ilegalidade. A plataforma, a tecnologia, não tem nada de errado com ela. E o senhor acha que se houvesse uma regulamentação da ferramenta, os taxistas teriam ainda o direito de fazer os protestos e de achar que ela deveria ser proibida? Se a Uber, o aplicativo, a empresa, o sistema, né, de aplicativo, como existe já, 99, EasyTaxi e outros, se ele for regulamentado, ou seja, cadastrar os taxistas para intermediar a prestação de serviço do taxista ao passageiro, não há por que protestar. O problema é que a Uber, eles não querem se regulamentar, eles querem impor o sistema deles, que é ilegal. Entendi. Agora, uma outra questão. A Uber ela não cobra uma taxa quando troca de município. Já os táxis fazem a cobrança de 50% em cima do valor. Por que acontece isso? Por que poderia não ter a cobrança? Olha, essa taxa, recentemente, a 99 Táxi fez uma pesquisa e 88% dos taxistas não estão cobrando, aceitaram e acharam que realmente não deve se cobrar. Porém, é uma lei. E quem faz a lei, quem regulamenta, quem fiscaliza o sistema de transporte de passageiros, individual de passageiros, é o município. Portanto, é uma lei. Agora, a Uber não cobra, porque neste momento é interessante para ela não cobrar. A Uber ela tem vários sistemas de tarifa que faz com que o serviço, a corrida de táxi, fique muito mais cara que do táxi. Por exemplo, eles têm lá uma tarifa que quando há uma demanda grande pelo carro deles, ela pode subir até 5 vezes. Por exemplo, tem 3 pessoas e tem um carro só, quem aceitar pagar mais caro é quem vai ter o serviço da Uber. Entendi. E a gente sabe que a Uber possui o carro Black, que é um carro mais confortável, que disponibiliza ao cliente água, comidinha, esse tipo de coisa. Os taxistas estão tentando fazer com que o táxi dê esse tipo de conforto ao consumidor?
Olha, eu costumo dizer que há males que vêm para o bem. Toda concorrência é saudável. O mau profissional, aquele que não quer crescer profissionalmente, evoluir, o próprio mercado acaba excluindo esse profissional. É o que está acontecendo hoje, em certa medida, no serviço de táxi. Mas não está excluindo. O taxista ele está consciente, se conscientizando que ele precisa se modernizar. Então, sim, os carros estão melhorando muito. Inclusive, nós temos uma coisa que precisa ficar claro para o usuário, nós temos os serviços de táxi de São Paulo, várias modalidades, inclusive o luxo, que nós do Sintetaxi estamos agora já em negociação com a Secretaria de Transporte, o prefeito da cidade de São Paulo, para aumentar consideravelmente o número desses carros, que hoje é pequeno. Nós realmente temos essa visão que é pequeno, são somente 166 carros. Então, nós estamos com um pedido já ao prefeito para aumentar para 2.000 carros, ou seja, carro legalizado, carro fiscalizado, com a tarifa conferida, aferida pelo município, para atender essa demanda. Certo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já voltamos. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Papo.com, que hoje está discutindo o aplicativo Uber. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, a nossa repórter Camila Rolim conversou com o motorista da Uber, Felipe Melo. Vamos saber o que ele contou pra gente. Conversei com o Felipe Melo, 23 anos, autônomo e motorista da Uber desde julho deste ano. Felipe me conta que a principal razão para se candidatar ao cargo foi a flexibilidade de horário, que ficou sabendo do aplicativo ao ler uma matéria online. Felipe, qual a sua opinião a respeito da discussão envolvendo os motoristas de táxi e os motoristas da Uber? Bom, eu acredito que existe mercado para todos no mercado brasileiro, principalmente em São Paulo. Eu acho que é uma discussão, lógico, eu acho que tem que ser regulamentado. Eu acho que é só questão de tempo essa regulamentação. A Uber não é que ela é ilegal, ela não tem uma lei específica para ela. Tanto é que a gente participa de palestras informando, da própria Uber informando a gente. Não é uma coisa ilegal. Melo ainda destaca 2 pontos positivos do aplicativo: o bom serviço e o custo-benefício a longas distâncias. Camila Rolim para o Papo.com. Com você, Lígia Gameiro, no estúdio. Carlos, em relação ao veto que está em transição na Câmara com o prefeito Haddad, como que o senhor se posiciona? Como que está em andamento? O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, na verdade, a lei já foi votada e aprovada em segunda votação, portanto, aguarda a sanção do prefeito Haddad. A lei se transformará em lei, né? Lei 349. E nós acreditamos o seguinte, que a questão aqui da ilegalidade é muito clara. Existe uma lei, a Lei Federal 12.468, que regulamentou a profissão de taxista. Ou seja, não se trata de concorrência, não se trata de uma nova evolução do mercado, não. Se trata do seguinte: existe um serviço regulamentado por uma lei federal que diz o seguinte: a profissão de taxista está legalizada e quem transporta o passageiro em veículos até 7 lugares é o taxista. Então, ou seja, esse motorista que acabou de falar, para ele fazer esse transporte, ele tem que ser taxista, ou seja, ele tem que fazer um curso para ter o Condutáxi, ele tem que ter o alvará, que é a autorização da prefeitura, aí ele pode se cadastrar na 99 Táxi, na Easy Táxi, na Sem Parar, uma infinidade de aplicativos com a mesma tecnologia da Uber. Então, a discussão aqui é outra, ou seja, é ilegal sim, por quê? Porque existe uma regulamentação. A Uber, ela não quer se enquadrar a essa lei, ela não quer se regulamentar. A Uber é como um enxame de gafanhotos. Quando vê um campo de trigo, ela abaixa, devasta tudo e vai embora. É isso que a Uber fez nas 54 cidades onde ela se instalou, por não ter essa legislação. Bom, a gente sabe que, por exemplo, o aplicativo WhatsApp, ele entrou como concorrente das operadoras de telefonia. E até o ano passado, quando a Uber chegou no Brasil, não existia uma concorrência de fato aos taxistas.
Você acha que a cada vez que aparecer um tipo de concorrente para os taxistas, vai ter sempre esses protestos, essa forma de tentar acabar, ou é um caso isolado? Olha, a única questão aqui dos protestos e da nossa indignação da categoria, porque se trata de uma atividade ilegal. Se a Uber chegar no Brasil e dizer, aliás, se ela tivesse chegado no Brasil, procurado o poder público dizendo, olha, nós temos tal proposta de trabalho para melhorar o serviço de transporte individual de passageiros. Então, qual é a legislação e o que eu devo fazer para me adequar a essa legislação e prestar o serviço? Não teria problema algum. A questão é que eles chegaram dizendo o seguinte, olha, nós somos os melhores, né, como diz a própria palavra, os tops, e vamos passar por cima do que já existe. O táxi, já existe uma concorrência, nós temos o táxi luxo, o táxi especial, o radiotáxi, o comum e as empresas de táxi. Ou seja, no próprio sistema, já existe essa concorrência. Agora, se vier uma empresa para trabalhar dentro do sistema e concorrer nesse sentido de oferecer um diferencial, não vai haver protesto, não vai haver nada. O problema, a nossa posição é contra a ilegalidade. Como o nosso presidente Antônio Matias, presidente do Sintertáxi, falou várias vezes, venha trabalhar conosco, venha trabalhar com o táxi. Então, o senhor acha que os consumidores não têm por que escolher a Uber ao invés do táxi? Como o senhor falou, agora tem o luxo, quem quiser pode procurar, então não tem o porquê. É basicamente isso que o senhor acha. Exatamente. Nós achamos o seguinte, vemos o seguinte, aliás, que existe a demanda, tanto que nós estamos trabalhando já junto à Secretaria de Transporte, ao prefeito Haddad, para aumentar o táxi luxo, que nós vamos até chamar de táxi executivo, né? Dentro do sistema já existe esse luxo, nós vamos ampliar, são poucos carros, nós queremos ampliar pelo menos para 2.000 carros, ou seja, para atender a população. O nosso objetivo, enquanto sindicato, representante da categoria e também a maioria esmagadora da categoria quer prestar um bom serviço, quer realmente que haja essa concorrência, porque nós também vamos sair com vantagem nesse sentido. Vai melhorar o serviço, vai aumentar o ganho para o taxista também. Agora uma questão um pouquinho mais polêmica. Quando houve aqueles fatos de violência dos taxistas com a Uber, com os motoristas da Uber, como que foi essa relação? Houve uma punição? O sindicato foi atrás de quem foram os agressores? Como que aconteceu esse fato para vocês? Se eu me lembro bem, você se refere a um caso que aconteceu aqui no Itaim. Então, foi o único caso, assim, de violência realmente, que foi, assim, uma coisa que nós repudiamos totalmente. Uhum. A primeira coisa que nós fizemos, procuramos o nosso cadastro, o taxista era, por informações do meio, evidentemente essas notícias correm, ele era filiado ao sindicato. Então, nós levantamos o nome dele, levamos para a Secretaria de Transporte, que tem o Departamento de Transporte Público, que é quem fiscaliza e gerencia o sistema, e lá existe um departamento de disciplina, onde o taxista, esse condutáxi, né, com um cadastro, né, ele tem lá uma pontuação, e com várias notas de acordo com o ato que ele pratica, ou seja, antiprofissional e tal. Então, ele foi levado, o nome dele lá, imediatamente, era um taxista de empresa, foi retirado o carro dele. Eu não sei precisar agora se ele foi cassado do condutáxi já, porque esse é o processo, ele tem direito de defesa. Nós apresentamos à delegacia aqui do Itaim, levamos ele lá, apresentamos ele junto com o nosso advogado, demos assistência jurídica, mas também apresentamos ele para que ele se explique diante da sociedade pelo ato dele. Agora, foi um caso isolado, não tem outros casos assim de tal gravidade. Agora, bate-boca, isso é comum igual torcida de futebol, né? Eu torço para um time, vai ser da minha discussão. Agora, caso de violência, lamentável, e felizmente foi só esse. Certo. Carlos, eu queria muito agradecer a presença do senhor, espero que tenha gostado do nosso papo e a gente volta na semana que vem. Obrigada.